7 de novembro de 1917. Ao sinal do Aurora, irrompe na Rússia uma insurreição que instaura um governo revolucionário no maior país do mundo. A Revolução de Outubro constituiu o mais importante marco histórico na milenar caminhada da humanidade pela sua emancipação e tornou possível, pela primeira vez, às classes exploradas e oprimidas empreender a construção de uma nova sociedade liberta da opressão e da exploração. A Revolução de Outubro foi um momento decisivo de um processo que tem as suas raízes no percurso da história. A vitória da primeira Revolução Socialista, num país de atrasos colossais, em que a maioria da população estava entregue à pobreza e ao analfabetismo, inicia um caminho para uma nova sociedade nunca antes conhecida pela humanidade na sua história. O capitalismo atingirá a sua fase imperialista. Nasce um proletariado industrial altamente concentrado e explorado nos grandes centros urbanos e com um poderoso espírito de luta. A experiência e o caráter da Revolução de Outubro têm nos seus antecedentes históricos importantes ensinamentos. A Comuna de Paris, a Revolução Francesa, a Revolução Russa de 1905 e a Revolução de Fevereiro de 1917. Mas uma das marcas da Revolução de Outubro é o seu caráter histórico e universal e o facto de fundar uma nova era, a passagem do capitalismo ao socialismo. Os decretos da paz e da terra, as proclamações dos direitos dos povos da Rússia e sobre os direitos do povo trabalhador e explorado são algumas das decisões que, desde o seu início, confirmaram o caráter eminentemente humanista e progressista da Revolução de Outubro. É sobre o impulso de Lenin que se inicia em 1922 a edificação de uma sociedade nova e socialista, a URSS, que assumiu um papel crucial na história do século XX. Evocar a Revolução de Outubro é evocar Lenin e o seu contributo criativo e inestimável como revolucionário e estadista de exceção. Cabe a Lenin a fundação do Partido Proletário do Novo Tipo, assim como os contributos para o aprofundamento da análise marxista do capitalismo na sua fase imperialista, para o desenvolvimento da teoria do Estado, da revolução e da edificação da sociedade socialista, para o combate ao revisionismo e oportunismo nas fileiras do movimento operário, para a fundação da Internacional Comunista em 1919 e para o Movimento Comunista Internacional. Sob o impulso da Revolução de Outubro, são de salientar e valorizar o ascenso do movimento revolucionário e da luta anticolonial. São criados partidos comunistas em todo o mundo, entre os quais o Partido Comunista Português em 1921. Com a construção socialista, a URSS alcançou grandes realizações e conquistas nos planos político, social, económico, científico-técnico, cultural e nacional, conseguindo, em escassas décadas, transformar um país atrasado numa grande nação industrial e desenvolvida.
assiste-se a grandes avanços sociais e civilizacionais, à regulamentação dos direitos do trabalho, à instituição da jornada de trabalho de 8 horas e férias pagas, à emancipação da mulher e igualdade entre sexos, à proteção às crianças, à assistência e educação gratuitas, à eliminação do analfabetismo, ao acesso generalizado à habitação, à cultura e à promoção das culturas e identidades nacionais, à conquista pacífica do espaço, sendo o primeiro país a colocar um homem no espaço. A Revolução de Outubro influenciou os grandes avanços libertadores e as transformações revolucionárias do século XX. O exemplo da URSS, com a sua política de paz e a ativa solidariedade internacionalista, representou um poderoso fator de contenção da natureza exploradora e agressiva do imperialismo. A influência de Outubro e as transformações levadas a cabo na URSS determinaram a derrota do nazifascismo. A União Soviética, que suportou mais do que qualquer outro país o fardo da guerra, adquire com a vitória um enorme prestígio. Abrem-se novos caminhos para a defesa da paz. Conquista-se um equilíbrio estratégico mundial e nasce uma nova ordem internacional com a criação da ONU e de outras organizações internacionais, a afirmação dos movimentos revolucionários e de libertação nacional, o início do fim dos impérios coloniais, a vitória de novas revoluções socialistas, a constituição do campo dos países socialistas. O desaparecimento da URSS em 1991 e as derrotas do campo socialista que levaram à sua degradação, resultantes de fatores internos e externos, e da cristalização de um modelo que se afastou e afrontou mesmo valores e ideais afirmados pelos comunistas, significou uma grave e profunda alteração da correlação de forças a favor do imperialismo. O mundo ficou mais exposto à lógica exploradora e agressiva do grande capital. Na ex-URSS e em grande parte dos antigos países socialistas do leste da Europa, a restauração capitalista traduziu-se no desmantelamento das estruturas económicas e sociais e de aparelhos produtivos nacionais, conduzindo à perda real da soberania nacional, muitas vezes em prol da estratégia terrorista dos Estados Unidos da América. Por todo o mundo, a somar à exploração crescente dos trabalhadores e à inaceitável polarização da riqueza, ao recrudescimento de situações de catástrofe social, à dilapidação de direitos e conquistas históricas, à regressão democrática e cultural e à mercantilização de todas as esferas da vida social, agrava-se a faceta militarista do imperialismo. O que está em curso é a tentativa de desmantelar a ordem jurídica e institucional, pacífica e democrática, resultante da derrota do nazifascismo e a sua substituição por uma nova ordem mundial totalitária contra os trabalhadores e contra os povos de todo o mundo. No início do século XXI, o fim do capitalismo mantém-se como a questão central do nosso tempo. A situação do mundo hoje reclama uma nova organização da sociedade que dê resposta às legítimas aspirações dos trabalhadores e dos povos. O PCP confia na luta do povo português, mas também na solidariedade internacionalista para romper as amarras que o capitalismo impõe. Há fortes razões de confiança nos resultados das pequenas e grandes lutas. Confirma-o a história do movimento operário e comunista. Mostram-no as lutas da classe operária e dos trabalhadores, o movimento pela paz e contra a globalização capitalista, a heroica resistência dos povos em todo o mundo e a sua determinação no caminho e objetivo do socialismo. A Revolução de Outubro não foi apenas um extraordinário ato de heroísmo e libertação que fizeram avançar a sociedade. A Revolução de Outubro correspondeu a uma exigência de desenvolvimento social e marcou o início de uma nova época histórica, a passagem do capitalismo ao socialismo. A sua particular importância e significado residem no seu valor histórico universal. Em Portugal, num quadro em que a natureza exploradora do capitalismo se manifesta com particular evidência e se agudiza a luta de classes, a validade e atualidade da luta de massas como elemento transformador da realidade projeta-se para o futuro. Partindo das grandes questões sociais, creio que um governo que estivesse atento a esta realidade e não prisioneiro da sua propaganda, consideraria do impacto político e social desta grande manifestação, desta manifestação enorme. Eles falam em dezenas de milhares, podemos dizer talvez centenas de milhares. O PCP, como partido da classe operária e de todos os trabalhadores, assume-se como força determinante e insubstituível na luta do povo português por um país mais justo, democrático e desenvolvido, por um Portugal com futuro. A Revolução de Outubro, pelas profundas transformações positivas que imprimiu à história da humanidade, continua a dizer-nos que um outro mundo é não só necessário,
como possível, na liberdade e na democracia, na justiça e no bem-estar social, com o poder dos trabalhadores e a emancipação social, com o socialismo e o comunismo. Советская власть есть путь к социализму, найденный